preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós no dia de hoje. Meus irmãos, agradeço a atenção de vocês. Louvo ao Senhor pela vida do seu povo, que tem tanta sede pela palavra de Deus, que dispõe de tempo, busca momentos para poder aprender mais das Sagradas Escrituras. Então agradeço a Deus pela vida de vocês, que têm sido fiéis em estar participando das nossas lives. Nosso desejo é tão somente poder ser degrau para o povo do Senhor, que possamos realmente ser bênção para vocês. Quero convidá-los para a gente falar com Deus, clamar ao Senhor pelos nossos enfermos. Busquemos então a face do Pai. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor em cada um dos teus feitos. Clamamos ao Senhor pela tua misericórdia. O Senhor se agrade de nós por causa de Jesus Cristo, dos seus méritos, da sua pessoa. Deus amado, clamo pelos nossos enfermos. Nossa irmã Darcy, Pai, tem misericórdia dela. Suplicamos a Ti, ó Deus, para que seja com a nossa irmã Geudi, com a nossa irmã Lourdes, com o irmão Clay. Senhor, tantos irmãos que passam por tantas angústias e tantas dificuldades. Ó Pai, ministra o Teu bálsamo, ministra a Tua graça. Peço pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora, que possamos ser bênção para a vida de cada um deles. E a palavra que vamos compartilhar, ó Deus, que seja também, Senhor, um instrumento do Senhor para edificar vidas. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, ó Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero narrar ou compartilhar uma passagem que está no livro de Lucas, onde fala do Simão e da pecadora. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. A partir do verso 36, diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 credores. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, pouco se perdoou, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer assim, entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus irmãos, eu queria compartilhar sobre essa narrativa que Lucas faz. O Simão e a mulher pecadora. A lição essencial desse texto aqui é nos levar a pensar que o mais importante não é Jesus entrar em nossa casa. O mais importante é nós nos relacionarmos intimamente com Ele. Meus irmãos, pensem bem nisso. Jesus está na casa de Simão. Simão está oferecendo um jantar a Jesus. Mas Jesus está dizendo que ainda que ele estivesse na casa de Simão, à mesa de Simão, comendo a comida de Simão, não havia proximidade de Simão com Jesus.
e não havia proximidade de Jesus com Simão. Estavam na mesma casa, mas estavam distantes. Já aquela mulher, uma pessoa que aos olhos da comunidade era desprezada, essa mulher, ela teve uma experiência com Jesus Cristo, uma intimidade que foi muito maior do que aquela de Simão. Então pense bem nisso. Essa passagem quer nos levar a pensar em como nós nos relacionamos com Jesus Cristo. Duas informações para que nós aumentemos o nosso conhecimento bíblico. Primeiro, Lucas, ele em toda a sua narrativa, ele sempre procura dar uma ênfase especial àqueles que seriam desprezados pelos demais. Então tem narrativas que apenas Lucas conta, mas ninguém. Por exemplo, essa narrativa apenas Lucas conta. Tem uma outra passagem que os pés de Cristo são ungidos, mas não é essa passagem. Então aquela outra de Maria de Betânia é diferente dessa. Essa apenas Lucas conta, porque está falando da mulher pecadora, aquela que os outros desprezam. Então Lucas dá uma atenção especial a isso. Você vai notar, por exemplo, que é só Lucas que fala da parábola do bom samaritano. Então Lucas dá uma ênfase ao samaritano, posto que os outros teriam a tendência de desprezá-lo. Só Lucas fala dos 10 leprosos, onde o 10º volta agradecendo, e o 10º era samaritano. Então Lucas, ele sempre procurou dar uma atenção especial aos desprezados. E a outra informação, para agregar conhecimento, é que na cultura do Oriente Médio Antigo, cultura dos judeus, quando dava-se um jantar para alguém conhecido, era um evento público e não privado. Dá um exemplo. Hoje, às vezes, na igreja, chega um pregador diferente, chega um missionário, e aí alguém vai convidar aquele pastor, aquele pregador, para almoçar em sua casa. Na nossa cultura, o que é isso? É um evento privado. É só para o pastor, para o missionário ir. Se mais alguém for, é porque o dono da casa convidou. Na cultura do Oriente Médio era diferente. Já que a pessoa que estava ali era uma pessoa de destaque, aquele que convidava, ele convidava para um evento público. Então, o convidado especial era aquela pessoa. Mas outras pessoas poderiam estar presentes. Por isso que essa mulher conseguiu entrar na casa de Simão. De certa forma, o convite era até uma situação proforme. Então, já que Simão ele é uma pessoa importante, é um fariseu, é um religioso, e alguém que está chegando também é alguém importante, é alguém que é conhecido, é alguém de proeminência religiosa, então meio que Simão ficava na obrigação de dar uma satisfação pública e convidar aquela pessoa. Então percebe, você vai notar aqui no versículo 41, versículo 40, que Jesus fala: Simão, tem uma coisa a te dizer. E Simão responde: dize-a, mestre. Quer dizer, Simão publicamente reconhecia Jesus como mestre. Só que Simão, no coração dele, falava assim: se este fosse profeta. Qual o ponto que a gente vai colocar aqui? Que Simão está convidando Jesus da sua casa. Publicamente, reconhece Jesus como profeta, como mestre. Mas no seu coração, tem sérios questionamentos. Se Jesus realmente é alguém que merecesse a sua atenção de uma maneira especial. Meus irmãos, vamos aprender então desta lição. A advertência. É possível ter algum contato com Jesus, mas não ter nenhuma intimidade com ele. Isso daqui não é só possível, tem acontecido muito mais do que imaginamos. Precisamos considerar como é que está o nosso contato com Jesus. Não apenas aquela coisa para os outros verem. Não apenas aquela coisa porque é um costume que nós temos. Mas realmente um envolvimento íntimo, pessoal. Um envolvimento de entrega ao Senhor Jesus Cristo. O que Simão precisava aprender? Quais eram as lições que faltavam para Simão? Em primeiro lugar, Simão precisava aprender a sua situação
a sua condição de pecador. Pensa bem nisso. Jesus, ele vai chegar em Simão e vai contar uma parábola, vai contar uma história. Vai dizer, Simão, olha só, 2 homens tinham uma dívida e nenhum dos dois tinham com o que pagar a dívida. Um deles devia pouco, o outro devia muito. E o dono da dívida, já que os dois não tinham condições de pagar, perdoou a ambos. Perdoou tanto o que devia pouco, quanto o que devia muito. E Jesus termina dizendo, já que o dono da dívida perdoou aos dois, tanto o que devia pouco, quanto o que devia muito, qual dos dois será mais grato? Aí Simão automaticamente respondeu, suponho que será mais grato aquele que devia mais. Meus irmãos, tentemos entender a resposta que Simão está dando. Qual é a grande questão que Simão está observando? Ele está pensando no tamanho da dívida. Então, veja bem, uma pessoa foi perdoada em R$ 5. A outra foi perdoada em 5 milhões de reais. O nosso automático é achar que o favor maior foi feito para quem foi perdoado em 5 milhões de reais. É esse o nosso automático. Nós temos muito de Simão em nós. Agora, o que nós precisaríamos realmente entender, o que faltou a Simão, é perceber nessa colocação que Jesus Cristo faz, no versículo 42. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar a dívida. Meus irmãos, nós precisamos entender, não é o tamanho da dívida. Nós precisamos considerar, não é se nós já matamos ou se nós nunca matamos. Porque na nossa cabeça, quem mata tem uma dívida maior do que quem nunca matou. Nós precisamos entender que a grande questão não é se eu já adulterei ou se eu nunca adulterei. Porque na nossa cabeça, quem adulterou tem uma dívida maior do que quem nunca adulterou. Nós precisamos entender que a grande questão não é se a pessoa vive à margem da sociedade ou se ela vive socialmente de forma admirável. A nossa grande questão é entender que nenhum dos dois tem com o que pagar a dívida. Meus irmãos, mesmo nunca tendo matado, mesmo nunca tendo adulterado, mesmo nunca tendo roubado, nós somos pecadores e nós não temos como resolver o nosso problema. Simão pensava no tamanho da dívida. Simão não entendia a incapacidade de pagar a dívida, por menor que ela parecesse. É isso daqui que faltou em Simão. Perceber a sua condição de pecador e a sua miséria por ser pecador. Se nós olharmos na questão da horizontal, nos comparando com as pessoas, sempre vai ter aqueles que podem parecer que têm uma dívida maior do que a nossa. Então, pode parecer que o homossexual tem uma dívida maior do que a minha. Pode parecer que o estuprador tem uma dívida maior do que a minha. Pode parecer que o traficante, que o pedófilo, pode parecer que o assassino, que eles têm uma dívida maior do que a minha. Só que a grande questão não é se a dívida é maior ou se é menor. É que assim como eles não conseguem pagar a grande dívida deles, eu também não consigo pagar a minha dívida, ainda que eu possa achar que a dele é maior. A grande questão não está na quantidade de pecados, não está no tamanho ou da gravidade do pecado. A grande questão está no fato de que todos somos pecadores e não temos condições de mudar essa realidade. É perceber a condição da nossa miséria. Se Simão olhasse mais para dentro de si do que para aquela mulher, talvez ele entenderia por que ele precisa ser grato ao Senhor.
Vamos imaginar aqui a seguinte possibilidade. Imagine dois homens se afogando. Um deles está se afogando no Oceano Pacífico, que é o maior oceano do mundo. Ele está se afogando no Oceano Pacífico. O outro está se afogando numa piscina no quintal da sua casa. Piscina de 3 metros por 2. Os dois estão se afogando. Aí alguém salva aquele que está se afogando no Oceano Pacífico. E esse alguém salva o outro que está se afogando numa piscina. Qual dos dois vai ser mais grato? O que estava se afogando no Oceano Pacífico ou o que estava se afogando na piscina? Qual dos dois vai ficar mais feliz? Qual dos dois vai entender que tem uma dívida enorme com quem lhe salvou? Percebe que a grande questão não é onde eu me afogo? A grande questão é que eu estou me afogando e preciso ser salvo? Tanto faz se é no Oceano Pacífico ou se é na piscina no quintal da sua casa. Se afogar, vai morrer e pronto. Aí, o que Simão não entendia era isso. Ele achava que porque ele foi salvo de uma piscina, ele não precisava ser grato como aquela mulher que foi salva de um oceano. Meus irmãos, precisamos ter essa percepção da condição do nosso coração, da condição da nossa miséria. Nós, ainda que a nossa dívida possa parecer pequena aos nossos olhos, o texto fala, não tinha com o que pagar. É a nossa miséria. Quando a Bíblia fala, todos pecaram, destituídos. Olha essa expressão, destituídos. Sem recursos, sem dignidade. Destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo, ainda na narrativa de Lucas, porque Lucas sempre deu atenção ao desprezado, Jesus Cristo fala sobre o fariseu e o publicano. E o fariseu foi orar, e o texto fala que ele dizia, Deus, muito obrigado porque eu não sou como os outros homens. Muito obrigado porque eu não sou adúltero, não sou roubador. Muito obrigado porque eu nunca matei ninguém. E falou assim, muito obrigado porque eu não sou nem como esse publicano. Percebe que aquele homem não conseguia enxergar na parábola a sua condição miserável? Foi isso que faltou ao fariseu Simão. É isso que falta a nós, meus irmãos, muitas vezes. Nós precisamos entender que nós somos seres indignos, totalmente carentes da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Que ninguém foi mais beneficiado por Jesus Cristo do que nós. Realmente, nós achamos que a pessoa, porque ela matou, porque ela roubou, porque ela viveu uma vida louca, ela precisa mais de Cristo do que aquele que nunca matou, nunca roubou, nunca viveu uma vida louca. Não, os dois precisam igualmente de Cristo. Ainda que um esteja se afogando no oceano e o outro se afogando numa piscina. Os dois precisam ser salvos para não morrerem afogados. Aí nós achamos que aquela pessoa que cresceu numa igreja ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Mas ele tem um comportamento, ele é amigo do Evangelho. Aí nós achamos que esse precisa menos do que aquele que cresce, por exemplo, numa religião onde pratica-se coisas pagãs. Meus irmãos, os dois precisam igualmente. Os dois dependem desesperadamente. E os dois têm que ser igualmente gratos. É isso daqui que Jesus quer ensinar nessa parábola que ele conta. A ênfase não está no tamanho da dívida. A ênfase está no fato de que nenhum dos dois tinha com o que pagar. Primeira lição que Simão precisava entender. Simão também precisava aprender sobre a grandeza da identidade de Jesus Cristo. Então, Simão tinha uma visão exaltada de si e tinha uma visão subestimada de Jesus. Ele achava que ele não era muito pecador. E ele achava que Jesus também não era o profeta que as pessoas achavam que ele era. Olha o verso 39. Ele diz assim, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora
profeta. Saberia quem e qual é essa mulher. Jesus vai chegar em Simão e Jesus vai mostrar para Simão o seguinte, que não só ele sabia quem era essa mulher, mas ele sabia também quem era Simão. Jesus vai mostrar que conhecia não apenas o coração da mulher, Jesus vai mostrar que conhecia também o coração de Simão. Jesus vai dizer, olha Simão, você está aqui com esse pensamento de que essa mulher é a pior pessoa do mundo e que você não é tão ruim. E você está achando que eu não sei dessas realidades. Simão, eu conheço a condição dela. E eu conheço a condição do seu coração. Jesus vai mostrar que ele é mais do que profeta. Jesus é aquele que pode perdoar pecados. Meus irmãos, precisamos ter essa compreensão de nós e precisamos ter essa compreensão de Jesus Cristo. Quem está se afogando, o que precisa? De um Salvador. Então, primeiro, Simão precisava entender que estava se afogando. E precisava entender que Jesus tem condições de salvar. Ele tinha que entender que ele era pecador. Tinha que entender que Jesus Cristo conhecia a condição de pecador dele. Que assim como Jesus Cristo estava usando de misericórdia com aquela mulher, Jesus Cristo poderia usar de misericórdia com ele. Que Jesus tem condições de salvar. Meus irmãos, precisamos aprender mais sobre quem é Jesus Cristo. Às vezes, nós, sem perceber, nos deparamos com Jesus Cristo com uma visão muito limitada dele. Vou dar um exemplo. Se lembra quando Jesus ressurge? Aí o texto fala que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro, mas quando chega lá, ela encontra Jesus Cristo, mas pensa que Jesus Cristo era um jardineiro. Então, a visão limitada que ela estava tendo de Jesus Cristo está diante de Jesus ressurreto, mas pensa que é apenas um jardineiro. Precisamos ter a nossa percepção de Cristo. Os discípulos, quando estavam em alto mar, a tempestade, eles tentando remar e não saíam do lugar. Aí eles chegam até Jesus Cristo, que estava dormindo, e fala, Senhor, não se te dá que pereçamos. Eles achavam que o sono físico de Jesus Cristo limitava a divindade de Cristo. Meus irmãos, às vezes nós temos uma visão muito limitada de quem é o Senhor. Ele é poderoso para perdoar, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para conhecer o que está no nosso coração. Meus irmãos, por causa disso, tenhamos uma percepção reverenciada, temerosa, engrandecida de quem é Jesus Cristo. Ele nos conhece ali dentro do nosso íntimo. Simão precisava conhecer quem era Jesus e precisava conhecer a graça salvadora do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Eu fico radiante, eu fico encantado com o que a palavra de Deus nos mostra acerca de Jesus. Mas algo que é paralelo a essa realidade. Enquanto nós não tivermos uma visão correta de nós, da nossa indignidade, vai ser difícil ter uma visão majestosa de quem é Cristo. E ao mesmo tempo, precisamos ter uma visão majestosa de quem é Cristo para perceber a nossa indignidade. Então, as duas coisas caminham juntas. Elas são retroalimentadoras. Caminhe comigo no que a palavra do Senhor nos ensina. Isaías, ele vai ter uma visão de Deus. E o texto fala que ele vê Deus num alto e sublime trono. Ele vê seres celestiais em torno do trono. E aqueles seres celestiais clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem essa visão, ele fala, ai de mim, vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem lição espiritual aí. Ele teve uma visão de Deus. E como ele viu Deus na sua grandeza, ele passa a ter uma visão de si. E ele vê a si na sua pequenez. Ele vê a si na sua miserabilidade. Ele vê a si no seu pecado.
Se você observar, isso está em Isaías capítulo 6. No capítulo 5, Isaías falou ai cerca de 7 vezes. Ele falou ai dos, e ele vai falando ai dos aqueles que praticavam coisas abomináveis. Aí, no capítulo 5, ele fala ai dos outros. Mas no capítulo 6, quando ele tem uma visão de Deus, ele fala ai de mim. Percebe aí a diferença? O fariseu, porque ele não estava tendo uma compreensão de quem era Cristo, ele falava ai da mulher pecadora. Se ele tivesse uma percepção de quem era Cristo, ele teria dito ai de mim. Um outro exemplo, o próprio Pedro, em Lucas capítulo 5, quando houve a pesca miraculosa, quando ele vê quem é o Senhor Jesus Cristo, o milagre que Cristo opera, ele se ajoelha aos pés de Cristo e diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Até então ele estava diante de Cristo, mas ele não estava incomodado com o seu pecado. Quando ele tem uma percepção da grandeza do Senhor Jesus Cristo, aí ele fala: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Precisamos ter essas percepções, meus irmãos, da nossa condição e de quem é o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa condição nos leve a nos humilhar, que a nossa percepção de Cristo nos leve a colocar-nos de joelhos aos seus pés. O Senhor, Ele é tremendo. Que os nossos olhos se abram, que o nosso coração tema e trema diante da grandeza de Jesus. Na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu orava de si para si mesmo: Senhor, obrigado. Eu sou bom demais, muito obrigado. Olha, o Senhor tem uma sorte tremenda de ter um adorador igual a mim. Já o publicano, o texto fala que ele nem para o alto ele olhava. Nem para o alto ele olhava, ele só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Meus irmãos, em nome de Cristo, que nós possamos ser conhecidos como pessoas que olham para si mesmas e percebem a grande necessidade que tem da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, da sua graça. Porque se nós tivermos essa percepção de nós talvez pararemos de olhar para as mulheres pecadoras da vida, para aqueles que de repente estão aquém nos nossos olhos, e vamos parar de ter dedos acusadores. Nós vamos conseguir estender mãos graciosas que convidem a desfrutar a graça que um dia nos alcançou. Simão precisou aprender isso. Jesus, ao contar a parábola dos devedores perdoados, está dizendo que a atitude da mulher é consequência da atitude que o Senhor teve para com a sua dívida. Então, assim como a gente aprendeu do Simão, vamos aprender aqui algumas lições daquela mulher. No verso 37, diz assim, verso 37, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do Simão, levou um vaso de alabastro com unguento. Aquela mulher sabia que Jesus estava lá. E sabendo que Jesus estava lá, o que ela fez? Ela foi até onde sabia que Jesus estava. Meus irmãos, algo muito importante: devoção, gratidão, necessidade são ímãs que nos atraem a buscar Jesus onde quer que ele esteja. São ímãs que nos levam a buscar Jesus onde quer que ele esteja. Ela tinha necessidade, ela tinha sede e ela tinha gratidão. E ela queria estar onde Jesus estivesse. Veja, ela não era bem vista e nem benquista na casa de Simão. O texto é claro em dizer que ela era conhecida na cidade como pecadora. Simão não a via com bons olhos, não era bem vista e nem benquista. Mas ela aceitou pagar um mico, ela aceitou passar um carão, ela aceitou ser humilhada, porque ela queria estar onde Jesus estivesse. Meus irmãos, a nossa sede por Jesus Cristo tem que estar acima da nossa autoestima.
A nossa devoção por Jesus tem que estar acima do nosso amor próprio. Pensa bem nisso. Hoje em dia, fala-se muito de amor próprio, de autoestima, que você tem que se valorizar, que você não precisa passar por isso. A palavra de Deus fala sobre uma mulher, Ciro Fenícia, que a filha estava endemoniada. E ela, percebendo a sua necessidade, ela vai até Jesus. Ela clama e Jesus fica quieto. E ela insiste e Jesus está calado. E de tanto ela insistir, os discípulos falam: Senhor, despede a mulher. Aí Jesus fala: não é certo tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, olhe bem, aquela mulher com uma necessidade tremenda vai até Jesus, Jesus no primeiro momento a ignora e depois fala uma coisa dessas. Eu conheço tanta gente que ficaria bicudo, ficaria emburrado, que deixaria de ir para a igreja, que assim passaria o resto da sua vida numa autocomiseração constante, numa autopiedade, amargurado, tendo pena de si mesmo. Mas aquela mulher, a necessidade dela era maior que sua autoestima. A necessidade dela era maior do que, o que a gente pode dizer, do que a sua preocupação consigo mesmo. Ela fala assim: Senhor, é verdade. Mas, Senhor, olha, os cachorrinhos, eles comem nem que sejam as migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus fala: grande é a tua mulher, e grande é a tua fé, ó mulher. Nem em Jerusalém ouviram uma fé semelhante à tua. Vá, seja feita conforme a tua fé. E a menina foi liberta. Então, aqui está dizendo que essa pecadora sabia onde Jesus estava. E ainda que ela não fosse bem vista e nem benquista, ela engoliu sua autoestima. Ela engoliu seu amor próprio. Porque Jesus Cristo era mais importante que isso. Meu irmão, sabendo disso, meu amigo, sabendo disso, o quanto Jesus Cristo é importante para você, a ponto de engolir amor próprio, a ponto de engolir autoestima, a ponto de sair da zona de conforto, a ponto de pagar preços que por qualquer outra coisa você não faria, mas por causa de Jesus Cristo vale a pena. O quanto que isso vai te levar a fazer? Olha, hoje em dia nós temos tantas pessoas que resistem em estar numa igreja local, ou pessoas que foram criadas em igreja, mas sei lá por qual razão, com um motivo ou sem motivo, hoje é amargurado e não quer fazer parte de igreja. Sei lá, de repente não quer ter um compromisso porque acha que a igreja pede o que não deveria pedir. Bom, fato é, tem pessoas criadas em igreja, pessoas que nunca foram em igreja, que resistem. Sabem que lá ensina a verdade. Sabem que igreja não foi ideia de homem, foi Cristo que falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, engole o seu orgulho, engole o seu amor próprio, engole a sua autoestima. Se esforce para estar onde você sabe que Jesus Cristo se manifesta. Algo mais que a gente pode aprender com essa mulher, ela prostrou-se aos pés de Jesus Cristo, chorou e colocou o seu unguento ali. Meu irmão, sabe qual é o melhor lugar para se estar? É sempre aos pés de Jesus. O melhor lugar para se estar é sempre aos pés de Jesus. Essa mulher, ela se coloca aos pés de Jesus com 3 atitudes. Primeiro, necessidade. Ela tinha que ser perdoada. Segundo, devoção. Ela tinha sede espiritual. Terceiro, gratidão. Jesus Cristo perdoaria ela. A nossa devoção, a nossa necessidade, a nossa gratidão tem que nos colocar aos pés de Jesus Cristo. Qualquer senso de necessidade que não nos coloque aos pés de Cristo ainda não é o que a Bíblia ensina. Qualquer sede espiritual ou devoção que não nos coloque aos pés de Cristo ainda não é o que a Bíblia ensina. Qualquer atitude de gratidão que não nos coloque aos pés de Cristo ainda não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre a outra Maria, a Maria de Betânia, também ungiu os pés de Cristo. A Bíblia mostra ela 3 vezes, e nas 3 vezes ela está aos pés de Cristo.
No primeiro momento, é quando Maria e Marta convidam Jesus para sua casa. Marta está cuidando das coisas e Maria está sentada. O que a gente vê ali? Devoção. Marta ainda vai reclamar, dizendo que só ela trabalha. E Jesus fala, olha, pouca coisa é necessária. Maria escolheu a coisa certa. Meus irmãos, a nossa devoção, a nossa sede espiritual, tem que nos colocar aos pés de Cristo. Se isso não está acontecendo, desculpa, a sua sede é muito rasa. A sua devoção é muito pouca. Está faltando. Coloque-se aos pés de Jesus. Aí a Bíblia fala que quando Lázaro morre, Jesus chega na casa de Lázaro e Maria vem e se ajoelha aos pés de Cristo. Meus irmãos, primeiro ela esteve ali com devoção, agora ela está ali com necessidade. Ela está ali precisando. Coloquemo-nos aos pés de Cristo para chorarmos, para nos humilharmos, para pedirmos manifestações do seu cuidado sobre nossas vidas. 3 atitudes: sede espiritual, devoção, necessidade. E aí depois, quando Cristo ressuscita Lázaro, no capítulo 12, fala que Maria, ela se ajoelha aos pés de Cristo, agora para colocar o seu alabastro nos pés de Jesus. Naquele momento foi o quê? Gratidão. No capítulo 11, Lázaro morreu. Jesus ressuscitou Lázaro. Aí no capítulo 12, Maria vai agradecer a ressurreição de Lázaro. Então, meus irmãos, qual o melhor lugar para nos colocarmos? Aos pés de Jesus Cristo. E o que nos leva a colocar aos pés de Cristo? Necessidade. Eu preciso de perdão. Eu preciso da mão de Deus na minha vida. Eu preciso do agir do Senhor. Sede espiritual, devoção. Eu me agrado na presença de Jesus. Eu me encanto com Jesus Cristo. Gratidão. O que Jesus fez por mim tem que me colocar aos pés do nosso Senhor. Aprendamos com essa mulher. Aprendamos o que a Bíblia nos ensina sobre atitudes que fazem diferença no nosso relacionamento com Cristo. Simão tinha Jesus em sua casa, mas nem mesmo o cumprimento assim normal da cultura, que é o ósculo, o beijo no rosto, Simão não deu. Mas aquela mulher beijou os pés de Cristo. Beijou os pés. Simão não deu nem água para Jesus lavar os pés, que era um costume da época. Aquela mulher estava lavando os pés de Cristo com as suas lágrimas. Simão nem mesmo deu óleo para que Jesus passasse na sua cabeça. Aquela mulher, mais do que óleo, o alabastro, um unguento. E aqui é algo para a gente entender. Esse alabastro, esse unguento, ele tinha um valor comercial. O óleo já tinha o seu valor, o azeite, só que era um valor mais acessível. O unguento, o alabastro, esse daí já tinha um valor bem superior. Então, para Simão, dar óleo não seria grande coisa, porque Simão era abastado. Mas para aquela mulher colocar um unguento nos pés de Jesus, aquilo realmente teve um custo sacrificial para ela. Meus irmãos, algo aqui para a gente pensar. Como é que está o nosso relacionamento com Jesus, quando esse relacionamento custe algo financeiro para a gente? As pessoas falam que têm devoção por Jesus Cristo, falam que realmente têm gratidão por Jesus Cristo. Mas será que essa devoção, essa gratidão, tem levado essas pessoas a ter um compromisso financeiro, material, com Jesus, com a sua obra? Veja, Jesus não precisa de R$1 meu. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Só que Ele estabeleceu, Ele mostrou ser assim. O Senhor nos ensinou que Ele faz a sua obra através da fidelidade, através das ofertas, do compromisso financeiro do seu povo. Meu irmão, em nome de Cristo, não seja como Simão. Olha, tem condições, mas mesmo tem condições, não se envolve. Mesmo tendo condições, faz o mínimo possível. Simão poderia ter dado óleo para Jesus. Para ele, não seria difícil. Ele era abastado. Aprendamos a ser como essa mulher pecadora. Olha, ainda que seja sacrificial, mas aquilo que eu tenho de valor tem que ser dedicado aos pés do Senhor Jesus Cristo.
É ali que nós realmente mostramos o quanto que Jesus é importante para nós. Um dia eu quero compartilhar aqui sobre dízimo. Mas, entre outras coisas, sabe o que dízimo mostra? Fidelidade. Então, o dizimista ele está mostrando que ele é comprometido e que ele é fiel. Ele está dizendo assim, eu tenho um compromisso de fidelidade com Deus e eu vou levar adiante esse compromisso. Meus irmãos, consideremos essas verdades, consideremos essas realidades. A palavra de Deus tem ensinos tremendamente preciosos, que nos encantam, que nos abençoam e que nos direcionam a uma caminhada íntima com o Senhor Jesus Cristo. Como é que essa passagem vai terminar? Jesus Cristo vai chegar a essa mulher e vai dizer, mulher, perdoados te são os teus pecados. É algo para a gente entender. É impossível haver gratidão sem atitudes claras que expressam essa gratidão. Jesus aqui está dizendo que essa mulher fez isso porque era grata. É impossível ter gratidão sem atitudes claras que mostram gratidão. Eu gosto da frase de que diz que não existe gratidão anônima. Não existe gratidão silenciosa. Se há gratidão, então ela se torna pública. Se há gratidão, então ela ecoa vozes. Essa mulher está grata e ela está mostrando que está grata. O 10º leproso foi grato e mostrou que estava grato. Maria de Betânia será grata e mostrará que está grata. Mas também há algo aqui que parece que a Bíblia está nos ensinando que a gente precisa considerar. Gratidão é coisa de salvo. Gratidão é coisa de quem realmente percebeu que foi perdoado. Já perceberam que na Bíblia está mostrando que gratidão é coisa de salvo? Por exemplo, Salmo 116, 12. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aí imediatamente ele fala, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, gratidão é consequência de pessoas salvas. Uma pessoa que demonstra gratidão, ela está evidenciando que verdadeiramente foi salva. O 10º leproso, quando ele volta e seca o joelho aos pés de Cristo, Jesus fala, cadê os outros 9? Só esse samaritano? Olha para o samaritano e fala, vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, percebe que 9 deles foram tão somente curados? Mas esse, além da cura do físico, também Jesus está falando da salvação da sua alma. Vai, a tua fé te salvou. Gratidão é coisa de salvo. Para essa mulher aqui, olha o que Jesus Cristo diz no final. A tua fé te salvou. Finalzinho do versículo 50. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Gratidão é consequência de quem é salvo. Meus irmãos, assim como é impossível existir gratidão anônima, assim como é impossível existir gratidão silenciosa, olha, gratidão também é consequência natural de uma pessoa que percebe o seu perdão, que percebe a sua salvação, que percebe que o Senhor fez toda a diferença na sua vida. O Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha oração. Aí fala que os pés dele estavam no lamaçal. O Senhor tira ele do lamaçal e firma os seus pés sobre uma rocha. Aí, no versículo 5, ele fala, que darei ao Senhor por todos os benefícios? O que eu posso fazer pelo Senhor? Diante da realidade que Ele realizou na minha vida? Em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui está nos mostrando 2 situações de pessoas que tiveram contato com Jesus Cristo. Uma delas recebeu Jesus em sua casa, comeu com Jesus em sua mesa, mas infelizmente ficou um relacionamento tão somente superficial, ficou um relacionamento tão somente sem intimidade. Já outra pessoa, olha, essa outra pessoa foi além, buscou,
prostrou-se a seus pés, chorou, beijou, colocou o seu melhor. Essa pessoa tinha certeza que Jesus Cristo lhe trouxe perdão. Muitos pecados, mas todos eles perdoados. E Jesus Cristo olhou para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, em nome de Cristo, que essa seja a realidade do povo de Deus. Uma atitude tremenda de devoção, de necessidade, de gratidão, sempre aos pés do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele, Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos falar com o Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela preciosidade dos Seus ensinos, que algo nessa tarde tenha sido compartilhado para abençoar o Teu povo, nos desafiando à devoção, nos desafiando à entrega, nos desafiando a uma intimidade com o Senhor, ó Pai. Obrigado pelo Teu povo, ó Deus. Nos ajuda a caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te suplico. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima live. Um grande abraço.